Recording in progress. Olá, meus amores. Então, vindo aqui para gravar esse conteúdo para vocês sobre as casas astrológicas e também onde o eclipse vai pegar para vocês poderem identificar que casa é. Se tem planeta, como é que vai influenciar para vocês de acordo com os temas que as casas trazem. Então, é importante a gente olhar para o mapa como algo que a gente já está sentindo na vida também, né? Porque às vezes o que eu falo pode ser um pouco complexo porque eu estudo isso, né? Mas de uma maneira mais geral, assim, o que está acontecendo na sua vida, que área da sua vida que está sendo remexida nesse momento, possivelmente é isso que vai ativar, tá? Então, vamos falar aqui sobre as casas. Eu vou falar sobre cada uma delas, o tema de cada uma, como que a gente olha os graus, e aí eu vou te mostrar onde está Libra, onde vai pegar nesse mapa aqui, que é um exemplo para vocês. Então, a gente sempre vai começar aqui nessa setinha da esquerda, aonde a gente tem esse pontinho vermelho aqui com 23. Aqui é o ascendente, tá? Então, a gente vai começar com a casa um, que é a casa que o ascendente está. E a casa um é a casa de Áries, porque é aqui que começa a roda zodiacal. A casa de Áries fala sobre os inícios, o começo, a ação, a vontade. Então, aqui é tudo que a gente coloca de impulso na nossa vida, está relacionado à nossa personalidade, quem somos, está relacionado ao nosso corpo físico, porque o ascendente fala da nossa forma física também. Então, aqui é o início de tudo, é quando a gente se separa da barriga da mãe, a gente começa a nascer. Então, aqui é a nossa formação do coração e da gente como pessoa humana, né? Então, aqui a casa um é o início de tudo e traz esses temas aqui, né? Da nossa autoliderança, da gente ir para a vida com as nossas próprias pernas, da gente assumir o nosso lugar no mundo. Então, aqui é o começo, tá? A casa 2, a casa de touro, que é a sequência, já fala de uma energia de terra, a primeira casa de terra, e uma casa de um animal com os quatro patas no chão, pesado, que tem muita dificuldade de mudança, né? Uma resistência com a mudança, porque ele é essa característica, né, da solidez. Então, aqui a gente vai olhar para o nosso material, para a nossa construção, para o início daquilo que a gente quer colocar de realização no mundo, e também tem a ver com os nossos valores pessoais, porque a gente está falando de Vênus, com os nossos valores financeiros, com o nosso amor, porque Vênus fala de amor também, é. Então, aqui é uma casa que a gente olha para o lado de como que eu faço para ganhar dinheiro na vida, através do que eu faço. Então, aqui os planetas que estão, o signo, né, os elementos que tem nessa casa falam muito de, olha, eu posso trazer o meu material para essa vida aqui que eu estou existindo dessa maneira. Esse é o mais apropriado comigo. A casa 3 fala da nossa mente, como pensamos, é regida pelo signo de Gêmeos, que tem na sequência, primeiro signo de ar, Gêmeos é a mente, é o pensamento, é o racional. Aqui a gente fala sobre trocas, sobre conhecimento, sobre comunicação, expressão. Também falamos de vizinhos, falamos de irmãos. Aqui é o nosso conhecimento mais raso, assim, a gente sabe muita coisa de tudo e a gente troca com o mundo aquilo que a gente está conhecendo. Então, aqui é o movimento inicial do ar, né? O ar mais forte também, então, intelectual, inteligente, rápido, regido por Mercúrio. Então, o que tiver aqui nessa casa, né, tá falando muito de como a gente se expressa, de como a gente se coloca nossa fala no mundo, né? A casa 4 regida pela Lua e por Câncer,
é o primeiro signo de água, é o signo mais forte da água, e a água que vem nos ensinar aqui a nutrir, né? O que a gente já está aprendendo lá a falar, a gente vai nutrir agora essas relações que a gente já aprendeu antes nas trocas. A nutrição, o acolhimento, o aconchego da parada, né? Da gente se cuidar, de se acolher. Fala também aqui da família, a família que você veio, né? A família que você constrói depois, quando você é adulto, qualquer tipo de família, a estrutura que você for colocar familiar aqui, né? Também aqui a gente olha para chakra, a gente está falando dos nossos pés, do chakra raiz, né? Então aqui é a forma como eu também me aterro, né? E consigo construir esse lugar de casa, né? Sensação de eu ter a minha vida doméstica, do meu olhar para dentro, por isso que Câncer olha para dentro, a casa nossa, ela é esse lugar da gente se acolher e se aconchegar dentro, né? Nosso refúgio, né? Então aqui também representa muitas coisas quando a gente olha no mapa, né? Com esses temas. A casa 5, ela fala da nossa autoestima, do nosso poder pessoal, é a segunda casa de fogo, regida por Leão, também a casa da nossa gestação, né? Nós gestarmos projetos, filhos, tudo aquilo que a gente coloca para criar. Então, fala também da criatividade, fala também da nossa liderança, né, no mundo. Então, aqui é o nosso empoderamento, né? A forma como a gente se cuida, se ama, né? Leão fala muito disso, na força interna que ele lida com as coisas que não tem essa força bruta que fala o Áries no início, né? Aqui é uma força de lidar com os medos, com as coisas que acontecem, com o que a gente não conhece. Então, aqui é o fato de eu, como eu me amo, eu, eu dou para o mundo a forma como o mundo vai me amar. Então, aqui fala muito desse relacionamento com a gente também. A casa 6 é a segunda casa de terra, a casa de Virgem, é a casa que está falando o nosso discernimento de separar o que fica do que não fica, nos traz a rotina, o trabalho como serviço e a saúde. Então, aqui a gente vai olhar de forma muito prática, aterrada, o que que a gente precisa entregar. Então, aquilo que eu faço. Não é os louros que eu colho, nem é os likes que eu ganho, é aquilo que eu estou fazendo. E aí, como eu modulo a minha rotina com isso e como que eu cuido de tudo. Aqui a gente não está falando de equilibrar, mas a gente está falando de tirar o que não serve. Então, isso está me atrapalhando, não vai dar certo para eu conseguir fazer essa rotina que eu quero, então isso eu vou tirar. Então, não é assumir tudo, é assumir o que é possível para que a gente possa ter saúde. E saúde não é a gente estar livre de doenças, saúde é quando a gente tem uma harmonia aqui no mental, no espiritual, no físico, no social, de todas as formas, né? A casa 7 ela fala de como a gente vai para o mundo social. Aí aqui, a partir das 7, a gente já tem uma mudança nos aspectos do mapa, porque se a gente olhar da 1 a 7, a gente está na parte inferior. Então, as pessoas que têm muitas características aqui embaixo têm um estilo, as que têm lá em cima têm outro estilo de viver, né? Então, a partir das 7, a gente aprende a se relacionar, a importância do outro na nossa vida, como eu harmonizo a vida nesse compartilhar, como que eu consigo criar laços, parcerias. Então, aqui é a casa que fala dos nossos relacionamentos afetivos, os relacionamentos com parcerias de trabalho. Então, aqui a gente nota questões de troca, mas de uma troca onde existe a união. Então, eu trago o outro para a minha vida. A casa 8, ela é segunda casa de água, casa de escorpião.
Então, uma casa bastante profunda, que a gente olha para os nossos momentos de crise, né? Então, a crise aqui é eu preciso olhar para a sombra, eu preciso aprofundar, eu preciso entrar nesse lugar de entender que existe outras coisas além do eu, né? Então, aqui é olhar mesmo muito para dentro e transformar as coisas que não estão legais. Então, entendendo que aqui a gente está falando de autoconhecimento, e autoconhecimento nos prepara uma base para a gente lidar com emoção, com as emoções. Então tá tudo certo se sentir triste, se sentir com raiva, se sentir alegre, se sentir que tá tudo meio fora do lugar, porque faz parte. Quando a gente começa a olhar para dentro, a gente vê que, nossa, eu sou assim, isso não é tão legal. E aí, como que eu curo algumas feridas, como que eu transformo as coisas que eu não gosto para uma vida que eu realmente tenho vontade. Então, a casa 8 é o lugar da gente procurar essa bússola interna, né? Esse mapa, essas pistas para acessar. Como casa de escorpião também fala muito do nosso lado sexual, né? Então, aqui, muitos planetas nesse lugar nos trazem essa energia, né? E, e, a energia sexual também é uma energia de vida, né? Uma energia de tesão, uma energia da gente fazer as coisas que a gente gosta. Então, quando a gente está sem isso, a gente também pode estar menos vitalizado, tá? A casa 9 é uma casa que fala de muitas coisas, talvez é que mais tem coisas diferentes aqui, né? Ela fala de fé, por ser um signo de Sagitário, então, o terceiro signo de fogo. E Sagitário lida muito com o nosso otimismo, com o nosso ir além e confiar. Júpiter rege muito a confiança dentro da gente. Então, aqui, essa casa vai falar de como a gente acredita nas nossas crenças e verdades. E, e pode ser que a gente esteja com algumas verdades que já não fazem mais sentido e a gente precisa também olhar para isso. A gente aprendeu, né, algumas crenças que nos limitam, algumas verdades que não são mais conectadas com quem a gente é hoje. Essa casa também fala dos nossos ideais e das viagens, e está no eixo de Gêmeos aqui, então é um eixo do conhecimento, da sabedoria, de quem aprofunda. Sagitário sabe muito, sabe pouco de muito, né? Então ele aprofunda e ele quer entender as coisas de uma maneira diferente de Gêmeos, que pode saber um pouco de tudo, né? Então aqui é um lugar de professores também, de pessoas que estão com com esse lugar da educação, do mestre, né? De ensinar, de trazer para a vida um olhar para os outros do conhecimento e o aprendizado. A casa 10 é a casa de terra, a terceira casa de terra. E aí, aqui a gente busca a realização, a gente busca a estrutura, o trabalho no sentido de carreira. Então, aqui é uma posição social. Eu preciso ser visto, preciso ser notado, preciso ser reconhecido. Isso é importante para mim aqui. Então, se você tem planetas, eclipses, está passando nessa casa aqui, pense nisso. Aqui não é uma casa de trabalho no sentido de, ai, meu trabalho que eu faço todos os dias. Não. Aqui é como eu quero que as pessoas me vejam no meu trabalho, como eu quero que as pessoas me enxerguem no momento que eu cheguei aqui. É uma casa que a gente fala que se chama de carreira por isso, né? Porque essa trajetória que eu fiz para chegar até aqui, eu quero, ou não, né? Tem pessoas que não precisam essa visibilidade toda, mas tem outras que precisam pelas características do seu mapa. E aqui a gente está falando do topo do céu, né? Do meio do céu. O meio do céu é como que eu faço para chegar lá em cima? Qual é a energia que tem aqui que vai me pedir essas características para eu chegar no topo? Falando de mim, para ficar um pouco mais exemplificado, eu tenho o meio do céu em aquário, que está um pouco dividido ali com peixes. E então, a forma como eu faço, que é da minha alma, de eu chegar lá em cima do topo, tem que ter liberdade, tem que ter
ruptura, de desconstrução, tem que ter coisas diferentes, também tem que ter espiritualidade, tem que ter a magia. Eu preciso chegar lá em cima, as pessoas precisam me olhar com esse tipo de energia. Eu preciso que isso faça sentido, tá? A casa 12, casa 11, desculpa, a casa 11 fala sobre aquário aqui, né? Então, a gente está na terceira casa de ar. Aquário é o signo que traz o futuro, as tecnologias, as inovações, a libertação do apego, do material, daquilo que a gente já passou, né? A gente já olhou para muita coisa, né? Quando a gente chega em Aquário. Por isso que ele tem essa característica mais rebelde de não se apegar tanto. Porque ele já passou, ele já entendeu, já olhou para dentro, já fez essas relações, ele já olhou para si. Então, quando chega aqui, ele quer se desapegar e ver o que realmente faz sentido e está muito relacionado com o coletivo, com os outros, com o mundo, ajudar o planeta, ser sustentável, ahn, não tá olhando para ele. Por isso que ele está no eixo de Leão, que é o oposto dele. Leão olha muito para dentro, para ele, e o Aquário ele olha para o coletivo, tem que ajudar todo mundo, tá? E aqui é uma casa que também faz a gente olhar para o futuro. Então, como a gente quer se ver, né, logo mais, também está falando dos nossos amigos e dos nossos círculos sociais aqui, as pessoas, equipes, times. A casa 12 é a última casa de água também fala sobre o nosso inconsciente, transcendência espiritual, aquilo que a gente não consegue ver. É uma casa complexa em muitas leituras, porque ela está escondida, né? Muitas coisas estão no nosso inconsciente, às vezes de outras vidas, então a gente não consegue, muitas vezes, trazer para a consciência se a gente não trabalhar, né? Também fala da nossa doação, da compaixão pelo próximo, da nossa questão com a saúde. Então, o peixe está ligado a tudo isso. É o último signo, então ele também é o mais evoluído nessa questão espiritual. Então, as características bem presentes aí dentro dessa casa 12. Então, já entendendo um pouco da dinâmica da separação das casas, eu, eu gostaria agora de falar sobre essa parte dos graus para a gente poder entender como que eu acho o meu signo dentro de uma lua, de um eclipse, qual é o grau que está pegando. Todos os signos, todas as casas vão ter 30 graus. E muitas vezes vocês vão perceber que as casas, elas estão divididas por dois signos. Vamos pegar aqui essa que eu fiz uma seta, onde está Libra. Então, se vocês puderem observar, a casa 12 tem Libra e a casa 12 também tem Escorpião. E Escorpião também está na casa 1, um pedaço, né? Então, a gente vai olhar, primeiramente, vocês precisam entender os símbolos dos signos, né? Então, isso é bem fácil de aprender, né? Eu, no início, também não sabia, então eu fui estudando bastante para decorar os signos dos símbolos, dos planetas. Hoje eu não preciso decorar, que eu olho, eu já sei, né? Mas no início a gente tem que ter uma cola, muitas vezes. Então, a gente vai olhar, por exemplo, aqui no eclipse de Libra. Libra é essa balancinha aqui. Então, eu vou olhar que o eclipse vai cair a 21 graus. Então, se vocês perceberem, aqui nessa risquinho, onde tem o símbolo do Libra, tem 12. Se vai até 30, os 21 está um pouquinho mais para frente. Então, eu entendo que vai pegar na minha casa 12, tá? Aí, o que pega mais? E planetas pode pegar, vai pegar todos os planetas da minha casa 12? Não. Não tão fortemente, tá? Por exemplo, se a gente olhar aqui na casa 12 desse mapa, a gente tem Plutão a 14 graus. Até pega aqui, porque a gente vai pensar numa dinâmica de 15 até os 26, mais ou menos, tá? Então, Plutão até poderia pegar aqui, mas a gente não olha todos os graus dentro da astrologia, tá?
Mas eu vou falar de novo uma coisa assim, que eu acho que é importante a gente não fixar nessas coisas de quando vocês não são da área, para não ficar tão confuso. Ah, eu tô sentindo muito forte que tá pegando essa casa, esse tema, e tá fazendo sentido essa transformação, porque o Plutão traz essa transformação, esse deixar morrer algo e para nascer outra coisa. Eu tô sentindo que tá fazendo sentido isso, então tá tudo certo, tá? Então, a gente vai olhar dessa forma, tá? As casas sempre vão ter os 30, eu vou contar a partir do risquinho, né? Eu vou ver se fosse 5 graus. Estaria pegando aqui na casa 11, porque o 5 ele já está mais perto, a gente vai andar um pouquinho para trás, e o 5 está mais perto do próximo risquinho lá, ó. Essa palavra agora eu me esqueci. Que tem tem uma palavra para a gente definir essas divisões dos signos aqui, tá? Mas depois se eu lembrar, eu trago aqui para vocês. Mas é basicamente isso. Eu vou olhar sempre onde está o símbolo do signo, vou ver o grau, os numerozinhos que tem em cima lá, vou contar para frente ou para trás e vou ver em que casa isso está caindo. Se está caindo numa casa, que sempre, né, vai ter uma casa para cair, e se está caindo em algum planeta. E aí, se está caindo no planeta, por que está pegando tão forte, né? Então, isso é importante a gente entender, porque fica muito fácil depois, quando a gente tem um mapa e quando vai ter a gente vai ter um novo eclipse lá em 28 de outubro. Quando tiver o outro eclipse, eu já vou estar mais rápida para olhar isso. Ah, toda lua nova, toda lua cheia, toda lua, qualquer aspecto que a gente tem lunar, né, e que mexe muito no céu. Por exemplo, a gente está agora com hoje a gente entrou em Marte em Escorpião, tá? Marte em Escorpião traz bastante velocidade, vontade e profundidade para as coisas. Eu vou olhar no mapa onde tem Escorpião. Nesse caso aqui, a gente tem o Escorpião no ascendente, né? Ele está na casa 12 e também está no ascendente. Então, essa pessoa do mapa aqui vai receber bastante forte a energia no ascendente dela, vai também na casa 12, tá? Então, essas informações são importantes porque a gente começa a se conhecer mais e isso vai fazendo sentido. Então, acho que era isso que eu queria trazer de uma forma resumida. Ele ficou um pouquinho maior do que eu imaginava, o vídeo, mas eu queria explicar as casas também, né? Então, deixe-me saber se vocês conseguiram compreender nesse formato, porque daí eu faço outros vídeos assim, explicadinhos, tá bom? Não é isso. Fechando aqui para finalizar.